Boa noite, amados irmãos, muito boa noite. Mais uma vez estamos aqui por esse portal maravilhoso que é a TV Nova Luz, esta casa espírita dentro da nossa casa, podendo falar a vocês nos seus lares, onde vocês estiverem, levando sempre dentro da nossa possibilidade o que podemos sobre espiritismo, sobre o mundo espiritual, sobre Deus, palavras de fé, de amor, de afeto, enfim, fazemos a nossa parte. E hoje, me apresentando, Oscar Martins, expositor espírita, vamos falar um pouco sobre vida espiritual. Mas antes, vamos para a nossa leitura e oração. O tema escolhido hoje, do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, em seu item 132, Tendo medo. E, tendo medo, escondi na terra o teu talento. Mateus, capítulo 5, versículo 25. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Recebera mais reduzidas possibilidades de ganho. Contara apenas com um talento e temera lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando medo da ação. Medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E, a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais útil tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de tantas boas condições que não temos condições de nominar, por não conhecermos, por não termos no nosso vocabulário, nem nas nossas ideias, nem nos nossos mais profundos pensamentos, sequer um vislumbre do que é o seu amor, do que é a sua bondade. Costumeiramente, Pai, dirigimos-nos ao Senhor com pedidos, com medos, com rogativas e quantas das vezes em prantos e lágrimas. Mas bem sabemos, Pai, que em nenhum momento, por mais doloroso que nos fosse, estávamos sem a sua presença, sem o seu amor mais profundo, mais sentido. Em momento algum de nossas vidas, por pior que seja a nossa condição, não estamos abandonados, Pai. Temos uma dificuldade muito grande de compreender isso. Mas, ao olharmos toda a tua obra, ao olharmos os pássaros que voam e cantam nos céus, ao olhar as flores, como na passagem do Cristo que dizia: olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. O Senhor não as abandona. O Senhor as enriquece de beleza. Se são eles tão bem tratados, tão bem cuidados pela sua bondade, Pai, que dirá a nós? Que dirá a nós a sua obra mais perfeita?
neste planeta. Obrigado, Pai. Obrigado por tua bondade, obrigado por teu amor, obrigado por tudo. Seja conosco nesse momento, nos oriente, tanto quanto possível, mediante a nossa pequenez espiritual e intelectual, mas, por acréscimo da tua bondade, Pai, entra em cada lar, em cada local que nos recebe neste momento. Se ilumine, se desfaçam os miasmas, as formas de pensamento, se instale luz e que a sua bondade se faça sensitiva, sensível, que possa ser sentida no coração de cada um dos ocupantes, daqueles que nos acolhem neste momento e daqueles que são amados por aqueles que nos acolhem. Protege-nos, ampara-nos, orienta-nos, Pai. Muito obrigado, que assim seja. A escolha do texto de hoje não foi casual. Tendes medo. Hoje vivemos um período muito triste, um período muito conturbado em termos de humanidade. Um período em que o medo da morte, o medo de adoecer, o medo das condições financeiras, o medo do futuro, tomam conta de tantos corações, de tantos nós. Mas eu entendo que o mais grave de todos os medos, o mais pesado de todos os medos, seja o da morte. Porque, afinal de contas, tão poucas pessoas compreendem o que vem depois. Tantas pessoas temem por tudo que fizeram, às vezes inconscientemente, se lembram em suas intimidades espirituais de tudo que fizeram e temem por seu futuro. Eu mesmo posso compartilhar, sem nenhum temor, que espírito devedor que sou, durante muito tempo vivi o medo. Durante muitos e muitos anos vivi o medo, a culpa insana que tomava conta de mim por conta de equívocos de vidas passadas. E desde criança me acompanhava essa sensação indescritível, muito ruim, que é a culpa. É o medo. Enfim. Mas do que temos medo? Afinal de contas, por que temer justamente a morte? Se somos espíritas, bem sabemos, ou pelo menos bem podemos depreender de toda a literatura espírita, de tudo aquilo que nos vem dos planos superiores, que não há por que temer a morte do corpo físico, porque afinal o corpo físico é transitório. O espírito, que é a nossa realidade, nós somos, na verdade, espíritos envergando um corpo físico, envergando uma vida carnal. No espírito, nós, espíritos, somos imortais. O que nós passamos aqui é uma experiência, uma necessária experiência para a nossa evolução. E tememos justamente o que? A nossa vida verdadeira. Porque desconhecemos, porque não trazemos para a vida consciente, a vida de encarnados, o conhecimento necessário e principalmente as ações necessárias para termos paz. Então vamos falar um pouquinho do que é a vida espiritual. Vamos ver se a gente consegue afastar um pouquinho do medo da morte. Não que nós não devamos respeitá-la. A morte do corpo físico, para nós, pode ser tanto uma coisa muito boa, porque nos liberta em termos de espírito e nos devolve a liberdade de sermos errantes, de sermos espíritos, enfim, desencarnados, que não envergando mais esse escafandro pesado que é o corpo carnal. Mas também pode ser muito doloroso, quando por diversos motivos, consciente ou inconscientemente, tiramos a nossa própria vida antecipadamente. E aí é um custo muito alto, é um estado de dor muito grande que nos acompanha. Mas falaremos calmamente sobre isso adiante, tá bom? Então, ficamos com aquela seguinte questão. Depois que nós desencarnamos, afinal, para onde vamos? Para o plano espiritual, óbvio. Mas na casa de meu pai há muitas moradas. Então, se nós pensarmos há muitas moradas na casa de meu pai, que moradas são essas? É a morada que eu fiz por merecer. É aquela por onde eu trilhei meus caminhos que me conduziram para aquela morada específica.
Então, para a gente não ficar pegando pergunta por pergunta, né, que o nosso tema hoje vai das questões 223 a 256 do capítulo 6º do Livro dos Espíritos, né, que é justamente Vida Espírita. Então, para a gente não ficar pegando pergunta por pergunta, vamos falar a respeito, né, fazer um apanhado geral, e eu peço a todos os irmãos que vão lá, que pesquisem, que estudem. O verdadeiro espírita, ele necessita do estudo, ele precisa conhecer profundamente, porque a nossa fé é raciocinada. Nós temos que ter consciência das realidades para que possamos desenvolver nossa fé, compreender o mundo em sua realidade, o mundo físico e o mundo espiritual, para que possamos justamente galgar uma fé raciocinada, uma fé consciente, um amor consciente, uma caridade consciente. Então vamos aos estudos? Mas por enquanto vamos fazer a nossa pincelada geral para todo mundo ter uma ideia do que é o plano espiritual. Então, para onde vamos? Como eu falei, depende muito. A vida espiritual, o nosso contexto pós-morte do corpo, é muito dependente do que seja a nossa vida encarnados. Uma vida de erros, de equívocos, de maldades, nos encaminha por atração, porque é o que merecemos, para mundos inferiores, onde há muito sofrimento, onde há muita dor. Por outro lado, uma vida mais desprendida, uma vida bem vivida, quando nós aproveitamos os talentos de Deus para nos desenvolvermos, para evoluirmos espiritualmente, então nós fomos atraídos também por condições melhores. Se nós formos usar algumas referências, podemos falar, por exemplo, de André Luiz. Quando ele desencarnou, passou um bom tempo no umbral e era taxado, chamado de suicida, né, de assassino de si mesmo. Mas ele não compreendia, porque ele lutou pela vida, né, numa mesa de hospital. Mas, mais tarde, já socorrido no Nosso Lar, né, na instituição Nosso Lar, ele, na cidade Nosso Lar, ele fica sabendo que tudo que ele fez, todos os excessos, né, de alimentação, bebida, o desregramento sexual, tudo isso o levou, o conduziu a uma condição de ter a morte antecipada por desgaste do fluido vital, que era portador. Tá? Fluido vital é um outro assunto que a gente trata numa outra palestra, mas é aquela energia, vamos dizer assim, de um modo brincando, é o combustível que nos é depositado para que tenhamos uma vida carnal no devido tempo que nos é necessário. Se nós desgastamos, se nós gastamos demais o combustível, fazendo passeios que não devemos ou forçando demais o nosso motor, né, por assim dizer, fazendo uma comparação, uma analogia, um automóvel, então nós vamos ter combustível de menos para chegar ao nosso objetivo real, tá certo? Por outro lado, em muitas ocasiões, teremos a oportunidade de ter postos de combustível se for visto que nossa progressão é boa, é saudável e que podemos fazer muito ainda. Então, nos é dado um acréscimo de fluido vital. Mas, como eu falei, isso é um outro assunto. Então, voltando a falar de plano espiritual, nós temos então esses diversos mundos, essas diversas faixas vibratórias, muitas delas compreendidas no umbral inferior, como é o caso, por exemplo, do Vale dos Suicidas, o Vale Tenebroso, né, que é citado no livro Memórias de um Suicida, por Camilo Cândido Botelho. Então, outros que já têm uma vida plena, uma vida mais saudável, vamos dizer assim, a nível espiritual, já acessam diretamente até páramos superiores. Mas nós vamos contar alguns casos mais adiante. Então, o que nós já sabemos por enquanto é que o plano espiritual para o qual nos dirigimos, para o qual somos atraídos, é muito dependente daquilo que fizemos nesta encarnação e, obviamente, do que fizemos já nas encarnações anteriores. E também o que vivemos no plano como encarnados, os talentos que recebemos, né, e as missões que recebemos são, obviamente, também consequência do nosso livre-arbítrio, daquilo que fizemos em vidas passadas e precisamos resgatar, consertar, aprender nesta vida. Este é o verdadeiro fundamento de estarmos encarnados. Aprendermos, evoluirmos, corrigirmos, nos adiantarmos, para que um dia não precisemos mais envergar uma existência como encarnados, que é um peso para o espírito.
tá? Mas é de extrema necessidade. É talvez a mais valiosa de todas as bênçãos de Deus. Aliás, com certeza, é a mais valiosa de todas as bênçãos de Deus para o nosso estágio evolutivo. Tá bom, gente? Então, o que fazem os espíritos libertos do plano carnal, do corpo carnal? Depende também, né? Depende também. Tem espíritos que vão para regiões que acabam por expiar, né? Por terminar o resto de vida que lhes faltava. Os desencarnados por suicídio consciente, muitas vezes estão destinados a serem atraídos justamente para o Vale Tenebroso, que é o Vale dos Suicidas. E via de regra, é uma coisa que está citada no livro da Memórias de um Suicida, né, neste livro que nós já citamos, ele diz que, via de regra, a pessoa fica, o espírito fica ali tempo suficiente para desgastar todo o fluido vital que ainda lhe restava para terminar a vida como encarnado, né? E é um plano muito doloroso. Vamos imaginar que a cena do nosso suicídio fica se repetindo continuamente, o tempo todo. Então, o Camilo Cândido Botelho, ele desencanou por um golpe violento, ele desferiu um tiro de arma de fogo em si mesmo. Então, aquela cena ficava continuamente repetindo na cabeça dele, ele vendo aquilo, e ele tinha a sensação da dor, tinha a sensação do sangue, enfim, era uma coisa muito triste, foi uma coisa muito triste, e que, infelizmente, tantas pessoas hoje em dia, pelo desconhecimento da vida espiritual, estão se arremessando nesse precipício doloroso que é o suicídio. E muitos penetram esse mundo pelo suicídio através da morte antecipada inconscientemente. Aqueles que, fazendo racha, né, procurando emoções fortes, acabam por sofrer acidentes, são suicidas. Aqueles que consomem bebida alcoólica em excesso, ou que até consomem bebida alcoólica, mesmo que em pequenas quantidades, dependendo do padrão espiritual, aqueles que consomem drogas, aqueles que gastam seu tempo com ódios, com medos, que se desgastam emocionalmente, acabam por alterar o perispírito, e o perispírito por si cria as doenças físicas, cria entre aspas, né, porque a doença física é uma consequência da doença espiritual, e tudo isso antecipa o fim da vida como encarnado, e a gente entra no quadro de suicidas inconscientes. Então, o que fazem os espíritos libertos? Depende muito. Aqueles que têm plenas condições saem do corpo muitas vezes e diretamente podem ir para centros de estudo, podem iniciar trabalhos em outros locais. Tá? Nós vamos comentar histórias que nós temos, né, fatos que nós temos, relatos que nós temos do plano espiritual através da literatura espírita, e isso deve ilustrar bem o que nós queremos dizer. E qual é o tempo de reencarnação? Também é uma pergunta muito comum que o pessoal nos faz, né? Quando descobrem que a gente é espírita, ficam fazendo às vezes muitas perguntas interessantes, né, a respeito. E quanto tempo demora para reencarnar? Até isso é variável, né? Espíritos mais libertos, mais evoluídos, às vezes em algumas horas já têm plenas condições de reencarnar. Mas temos casos de espíritos que ficam milhares de séculos para ter a oportunidade de uma nova reencarnação. Para fins de ilustração, podemos contar uma história que roda por aí, pela internet principalmente, sobre Hitler, que teria sido banido para um planeta mais distante, a fim de não só espiar, mas ter condições de estudar, ter condições de aprender muito mais, e inclusive ficar longe dos seus algozes, porque imaginemos que uma pessoa que comete um crime, às vezes adquire um algoz, um obsessor, que fica atrás dele, às vezes, por séculos e séculos, maltratando, criando problemas, até que entenda que ele aprendeu a lição. Imaginemos um espírito como Hitler, que carrega incontáveis milhões de mortes, incontáveis milhões de danos físicos a tantas pessoas no decorrer da sua existência, de uma única existência no plano carnal. Então,
até para que ele possa suportar as provas, para que esses espíritos obsessores, esses todos que vincularam o ódio à existência do espírito Hitler, né, que foi Adolf Hitler, possam depurar, possam acalmar, evoluir e, com isso, permitir que na próxima reencarnação, quando Hitler retornar, né, a uma encarnação, seja onde for, no qual planeta for, ele tenha condições de ser vitorioso, porque senão seria realmente muito difícil para ele. Então a bondade de Deus se vê até para casos assim, né? Então, tempo de reencarnação, de algumas horas até alguns milhares de séculos, dependendo do grau de elevação do espírito. Mais um motivo para a gente ter uma vida saudável, uma vida plena, uma vida de amor. Vamos aprendendo, gente, vamos encaminhando para isso, porque a caridade também é consciente. Caridade é mais hábito hoje em dia do que bondade. A gente acha que a caridade é um ato de bondade, mas a nossa bondade hoje em dia é vinculada à emoção adoecida, né? A gente precisa desenvolver o hábito de fazer o bem, o hábito de procurar o irmão, o hábito de sairmos de nós, hábitos saudáveis, sairmos de nós para encontrar a necessidade do irmão através da empatia, através do amor fraterno, né? E aí a gente entra num outro questionamento mais amplo, que é a gente muda a nossa essência em decorrência da morte ou da forma como morremos? Via de regra, não. Continuamos igual, né? Teoricamente, a maior parte de nós desencarna e continua exatamente como era quando encarnado, só que perdeu o corpo físico. Como nós somos espíritos ainda pouco evoluídos, ainda recém saídos do estado primitivos, né? E ainda muito atados ao plano material, ao plano animal, né? A gente ainda carrega muitas vicissitudes, muitas impressões, muitas paixões equivocadas que são atreladas ao plano material, atreladas às emoções adoecidas, aos prazeres. Então, essa questão de mudar a nossa essência depende muito. Mas, por exemplo, podemos considerar nesse período de pandemia pessoas que desrespeitaram as normas, as regras e cometeram abusos por desrespeito, por qualquer situação que seja, e acabaram se expondo desnecessariamente, né, a um contágio e vieram a desencarnar por conta disso. Terão, muito provavelmente, o seu próprio sofrimento. Porque como talvez não estivesse previsto esse tipo de situação e houve uma exposição voluntária, um livre-arbítrio do espírito, né, nesse sentido, ele pode ter um arrependimento profundo que vai sim alterar o seu estado de consciência, o seu nível de pensamento, as suas ideias, os seus planos futuros, né? Dá um salto evolutivo, infelizmente, por uma dor extrema do desperdício de uma parte da vida que ainda teria para usufruir. Este é um caso, por exemplo. Então, temos um caso também, que é bem conhecido no meio espírita, em que um irmão cometeu suicídio e a família, que era espírita, né, ficou desesperada, porque sabiam do que poderia aguardá-lo de sofrimento do outro lado. E a espiritualidade superior, depois de algum tempo, né, mandou uma mensagem: olha, vocês não fiquem tão preocupados, porque no momento derradeiro, que ele parece que se atirou de uma altura muito grande, então no momento derradeiro, ele teve um arrependimento profundo e verdadeiro. Isso alterou muita coisa no destino dele. Lembremos-nos no caso de Dimas, né, São Dimas, como é conhecido pela Igreja Católica, né, que nos instantes, na cruz, pediu: Cristo, quando estiver no seu reino, lembra-te de mim. Né, um arrependimento nos últimos instantes. E Cristo fala: até hoje estarás comigo no paraíso. Uma historinha para uma outra data também. Então, quando nós temos essa questão de o que os espíritos fazem, para onde nós vamos, tem todas essas considerações que a gente tem que fazer. Para onde vamos? Depende. O que vamos fazer? Depende. Tá? Quanto tempo vamos ficar lá? Depende. Depende da gente mesmo. Única e exclusivamente da gente mesmo.
Tem espíritos que ficam mais tempo como errantes, né? A gente diz errantes, mas esse estado de erraticidade é temporário de duas formas. Errante porque ao estar encarnado, ele é encarnado, não é errante, né? Ele é errante quando está liberto, mas o espírito que já atingiu um determinado grau de pureza e que não necessita mais reencarnar, já não é mais também espírito errante, já está no estado definitivo dele como espírito. Tá? Então, errante é uma caracterização, é uma nominação que a gente dá para um determinado período, até um determinado estágio evolutivo do espírito e no período em que ele está desencarnado. Então, este tempo também pode ser prolongado, esse tempo na erraticidade, a permanência do espírito fora de uma nova encarnação, pode se dar também por questões de estudo. Porque tem muitos estudos que a gente só consegue ter proveito verdadeiro fora do corpo físico. Mas lembremos, somente no corpo físico conseguimos colocar em prática verdadeira o nosso aprendizado. Entendem? A dimensão da necessidade das encarnações não é para a gente ficar desperdiçando, gente. E se viemos com dificuldades muito grandes nessa vida, se passamos por dificuldades, cabe-nos buscar sempre melhorias, sim. Cabe-nos sempre buscar planos melhores, sim. Não há nada de errado em querermos progresso, em querermos evolução financeira, moral, educacional, né, intelectual. Não há nada de errado com isso. Mas o que nós não podemos fazer é desistir, nem desmerecer a oportunidade que tivemos. Porque saibamos, tudo o que passamos em nossa vida são apenas consequências do nosso livre arbítrio. Então, cada vez que a gente vem com uma dificuldade, é porque aquela dificuldade tem uma grande lição para nos ser passada. Então, vivamos a nossa grande lição. Utilizemos o talento que Deus nos deu. Coloquemos ele em prática. Façamos um talento, por mais doloroso que seja, valer 2. Porque mais talentos numa próxima encarnação representam também situações melhores. E o que é uma situação melhor? Hoje eu posso passar pela pobreza com uma situação bastante dolorosa, incompreendendo o que estou passando, revoltado. Numa próxima encarnação eu posso vir de novo dentro do estado de pobreza, ou iniciar dentro do estado de pobreza. Mas em vez de me lamuriar, vou começar a batalhar realmente a vida, vou procurar e mesmo ser melhor. E mesmo que eu não consiga, terei resignação. Aprenderei que não adianta reclamar, não adianta me rebelar. Tem coisas que a gente precisa passar. Isso é um avanço espiritual. Então, a nossa vida como encarnados, sofrendo a fome, as paixões, quando temos oportunidade de negar as nossas paixões e valorizar as nossas qualidades, né, os nossos melhores atributos desenvolvidos, é aqui, como encarnados, que a gente tem essa oportunidade. Não tem como a gente desmerecer, por pior que seja, por doloroso que seja, é o que a gente precisa. Tá? Então, desta questão que a gente falou sobre o espírito errante, a gente também tem que pensar o seguinte, tá, mas além do espírito errante, do tempo que ficamos, né, fora, eu comentei sobre banimento, né? O banimento de Hitler para um outro planeta menos habitado, um planeta em que ele, teoricamente, ficaria assim, vamos dizer, isolado, né? Não é bem esse o termo. Mas daí nos faz pensar, então, nesses vários mundos, né, como falamos no começo, são muitas das moradas na casa de meu pai? São. Mas essas moradas são em que sentido? Em todos os sentidos. Não existe um só planeta, um só orbe em toda a criação e mesmo um só espaço em que não haja vida de alguma forma. Porque nós compreendemos a vida assim, encarnados, insetos, vírus, né, animais. Mas a vida real, ela é muito mais ampla. Ela é imperceptível aos nossos parcos poderes, né, visuais, auditivos. Então, existem mundos, inclusive, que são chamados transitórios, mundos que são, teoricamente, sem sem habitantes definitivos, mas que estão muito povoados por pessoas, por espíritos que estão ali provisoriamente, seja por estudo, seja por necessidade,
são planetas geralmente estéreis. Então, vamos imaginar assim, a Terra já foi um planeta, né, desse sentido, um mundo transitório, logo no início da sua formação, quando não havia a mínima chance da vida como nós conhecemos desenvolver-se nesse planeta. Muitos, incontáveis espíritos estavam aqui usufruindo, observando, aprendendo, trabalhando, desenvolvendo, estudando, dialogando, vivendo a sua vida espiritual. Tá? Mundos transitórios em que muitos irmãos que passam, às vezes, muito tempo no estado de erraticidade, uma erraticidade muito longa, às vezes encontram nesses mundos transitórios um pouso, um lugar para refazimento das suas energias, né? E esses planetas, né, esses pontos, esses mundos, né, transitórios que a gente fala, eles são estéreis, como já dissemos, mas não permanentemente. Até o exemplo da Terra está citado, que ela, naquela época era aparentemente estéril. Estéril sob o nosso ponto de vista, estéril sob as condições materiais daquela faixa vibratória daquele mundo, mas nunca despovoados, nunca abandonados. Quis Deus que não houvesse um só lugar, uma só coisa no mundo, no universo todo, que não tivesse utilidade. Tudo tem a sua utilidade, tudo tem seu momento. Tá? E aí, outra pergunta que nos fazem, né, que a gente estamos falando aí da vida em plano espiritual, como é que são as percepções, sensações e sofrimentos do espírito? Depende do espírito, né? Os espíritos menos evoluídos, muito atrelados à carne, eles continuam tendo as impressões de quando encarnados: frio, fome, sede, dor, casos terríveis que nós temos acompanhado de irmãos que foram encontrados nas catacumbas, nas tumbas, né, nos jazigos, sofrendo profundamente porque eram tão apegados ao corpo, ao material, que não conseguiram se desvencilhar mesmo após a morte. E tinham todas as sensações dos vermes consumindo suas carnes, sabe? Sentiam toda a podridão, todo o fedor. Imaginem que sensação horrorosa que é essa. Muita gente tem hoje em dia claustrofobia por terem vivido situações assim. O apego à matéria, né? Agora, de forma geral, os espíritos, quando um pouco mais evoluídos, eles têm uma sensação melhor, eles se sentem libertos, eles conseguem perceber que não precisam envergar esse pesado fardo que é o corpo físico, né? E mais do que isso, até a percepção do espírito já mais evoluído no plano espiritual é diferente a percepção de visão, porque a nossa visão só existe por ocasião da luz, a luz que nos ilumina. As cores só existem por causa da luz. Os espíritos evoluídos não precisam de luz para enxergar. E eles não enxergam, é aí que vem o fato mais interessante, né, que vale como curiosidade. Eles não enxergam apenas a luz. Eles enxergam, não enxergam apenas um foco, enxergam o total, porque a visão faz parte do espírito como um todo, assim como a audição e tudo mais. Então, ele enxerga em 360 graus, em todas as direções, vamos dizer assim, né? São coisas que a gente vai aprendendo, que a gente vai estudando e nos dá realmente assim um pensamento, poxa, como é isso? É difícil até de imaginar, mas é a realidade. Nós vemos hoje focado apenas porque temos o corpo físico e dependemos de órgãos para desenvolver a nossa visão, para podermos ter acesso à visão, à audição e a outras coisas, né? É a nossa forma de comunicação com o plano material. A sabedoria do espírito também é muito variável, né, conforme a sua... Não é porque ele desencarnou que ele se torna sábio, tá, gente? Não existe isso. A sabedoria dele geralmente mantém um padrão semelhante ao que ele tinha quando encarnado. Alguns espíritos vêm, quando a gente fala em sabedoria, temos que tomar cuidado, porque muitos irmãos que nos parecem assim, leigos, que são iletrados, por vezes carregam uma cultura gigantesca, imensa, né? Devido aos seus arquétipos, a sua bagagem espiritual de vidas anteriores. Mesmo irmãos que nós temos conhecimento disso, que são irmãos que têm, por exemplo, casos de autismo, muitos e muitos e muitos desses irmãos são espíritos inteligentíssimos, muito inteligentes,
muito mais do que a média que nós temos, mas infelizmente estão passando por esse período, por esta situação, né, que é o autismo, em decorrências diversas, motivos diversos. Não cabe a gente ficar aqui delineando tantos detalhes, tá? E também a nossa condição, falamos aqui sobre esse tempo, né, de ficar como o sofrimento, esse tempo de ficarmos errantes, o tempo. Mas o tempo para o Espírito é semelhante para nós? É semelhante ao nosso? Óbvio que não. Até para nós mesmos, o tempo é muito relativo. Para nós aqui na Terra, o nosso ciclo é lunar. Quase tudo que a gente tem, inclusive, por exemplo, o ciclo menstrual da mulher, é de 28 dias, porque é exatamente o ciclo lunar, 28 dias. E, contudo, se fôssemos para um planeta tal como Júpiter, como Saturno, que são planetas gigantescos, o dia lá é muito mais longo. Então, o tempo também seria muito mais longo, tá? Muito diferente do nosso. Então, a questão tempo é muito relativa. A percepção do tempo para o espírito é muito diferente. Para nós, se passaram 60 anos. Para um espírito mais evoluído, aquilo foi uma fagulha, foi um segundo, quase que imperceptível. Então, como dizemos assim, nós hoje, nosso estágio evolutivo é como se nós fôssemos aqueles computadores de antigamente, em que, só para os mais antigos, tá, gente? Só para os antigos mesmo, para os clássicos. Trabalhávamos com disquetes, né, com alguns discos que nem CD. Hoje em dia a gente usa o USB, usa o pendrive, e ainda assim já está caindo em desuso também isso, né? Mas, então nós somos dessa linha do disquete, né, que tem uma capacidade de processamento de memória curta, mas os espíritos evoluídos têm uma capacidade de processamento igual aos computadores mais modernos. Então, o que nós fazemos, a nossa capacidade de percepção vamos dizer assim, cálculo, em uma hora, dentro da capacidade desses espíritos, ele faz em frações de segundos, né? Então, só para a gente ver por que o tempo é diferente, porque tudo é diferente, todas as condições do espírito evoluído são muito diferentes. Então, tempo é uma coisa muito relativa. Para a gente já ir caminhando para o encerramento, como eu prometi, eu vou citar algumas histórias que estão na nossa literatura espírita para a gente ter uma compreensão ilustrada, tá, do que é realmente a vida no plano espiritual. Falamos sobre Camilo Cândido Botelho, né, que é, na verdade, Castelo Branco, Camilo Castelo Branco, um grande escritor português do século XIX, se eu não me engano, e uma entidade, né, um espírito que acabou cometendo suicídio, como nós falamos, né, em uma derradeira encarnação, em uma das encarnações anteriores, e ele teve todo esse processo de sofrimento, ele teve a condição de sentir o corpo sendo devorado pelos vermes, ele teve todo aquele sofrimento dentro do Vale Tenebroso, do Vale dos Suicidas, e depois ele, após atender as condições necessárias, porque a condição não é um critério externo, é um critério interno. Ele, em um determinado momento, tendo deixado vazar, tendo ido embora todo o fluido vital que ele carregava para ter uma vida mais longa, né, ele tinha condições de frequentar o estado o meio com os outros espíritos, tá certo? Porém, ele precisaria ter a condição de ver a ajuda que estava com ele o tempo todo. Porque é outra condição nossa. Quando a gente tem muita revolta, muita angústia, quando a gente está moralmente carregando aquela culpa, aquele sofrimento, que aliás é uma das sensações piores para o espírito desencarnado, que é a culpa, o sofrimento moral. É a pior dor, é uma dor muito pior do que qualquer sofrimento físico como encarnado, né? Então, o sofrimento moral para o espírito é assim algo bem terrível, bem pesado. Então, ele vivenciou tudo isso. Em um determinado momento, ele teve condições de ser socorrido, quando ele vibratoriamente pôde perceber, né, a aproximação, viu os irmãos chegando. Em outra ocasião, os irmãos voltaram, e aí, finalmente ele pôde ser socorrido porque atingiu um estágio suficiente para ser levado e conviver entre outros espíritos no mesmo grau vibratório que ele, né?
Então ele realmente teve algumas condições dolorosas por viver. Se a gente for pegar pelo outro lado, pelo outro extremo, vamos falar de Jorge, o Jorge do Chico Xavier. Era um rapaz, um senhor de pele negra, né? Mas que tinha um coração muito grande, ele era muito limitado intelectualmente, ele tinha realmente muitas limitações cognitivas e sempre sem agasalho, sempre mal cheiroso, ele sempre tinha uma ferida na boca que algumas pessoas achavam que era em decorrência de violência que ele sofria. Então todo mundo que ele beijava deixava aquela marca de sangue, né, na pessoa, e ele tinha um mau hálito muito grande. Mas talvez o único amigo dele fosse Chico Xavier. Que ele chegava, abraçava, falava de perto, e Chico nunca virou o rosto, nunca fez um sinal de nada de que desagradasse do odor, né, que tantas pessoas repudiavam naquele momento. E um espírito que viveu, né, aquela condição triste, aquela condição de extrema pobreza, né? Sabia-se que ele morava num cômodo, na verdade, uma taperinha, né? E era uma vida muito difícil, muito sofrida, dependia única e exclusivamente da caridade alheia, sofria todo tipo de preconceito, mas traz-nos, né, uma literatura espírita, se eu não me engano, através de Humberto de Campos, ou de algum outro irmão, não me lembro agora. Mas enfim, a história, quem trouxe não vem ao caso. É fato é que existe essa história. Que um dia Jorge desencarnou. Um dia Jorge despediu-se do plano material, do plano carnal. E dizem que ele teve uma vida tão resignada, uma vida espiritual tão tranquila, aproveitou tão bem a sua estada aqui, que o próprio Cristo teria vindo recebê-lo após o desencarne para conduzi-lo a outros páramos, a outros planos. Então, a gente vê que não é questão financeira, não é questão, sabe, do que a gente tem, do status, não é o que a gente carrega na vida, é a nossa essência, é o que a gente é o que a gente faz de melhor que faz toda a diferença, o que a gente faz de melhor espiritualmente, o quanto a gente trabalha para a nossa própria progressão, o quanto a gente trabalha para a nossa própria evolução. Na caridade, no amor, nos conhecimentos a respeito de Deus, a respeito de tudo, mas sempre utilizando para o nosso melhor. Amai-vos uns aos outros, né? Disse Jesus. Amai ao próximo como a ti mesmo. Ame-se, ama teu próximo. Ama. E o amor, que nós ainda não temos condições de conhecer, é o que nos dá base para evoluir, base para crescer. É esse desejo, essa chama ardente que nos alimenta, todo desejo de melhoria. Mas temos livre arbítrio. Então o amor, mal direcionado, vira emoção adoecida. Direcionemos conscientemente o nosso amor. Como eu disse antes, criemos o hábito da caridade, porque isso hoje em dia é uma necessidade. Não falamos mais de uma necessidade para a humanidade, de mim para com o outro. A caridade é a maior de todas as terapias, para todas as doenças. Se nós pegarmos livros como Conflitos Existenciais de Joana de Ângeles, vamos ver que daqueles conflitos que nós vemos, que afligem profundamente a humanidade de hoje, levando às drogas, levando aos suicídios, levando às depressões, em todas elas, a obra na caridade é o fruto, é a terapia que melhor existe, que mais é aconselhada. A caridade é a terapia para o mundo melhor. Já não é mais uma questão de fazermos pelo bem, de fazermos porque somos bonzinhos, né? Coisa que a gente realmente não é. Mas porque o mundo precisa. Nós todos precisamos da caridade. Porque o mundo está doente. E a caridade é o caminho da salvação. A todos, muito obrigado. E pedimos a Deus que, tendo abençoado tão grandemente nós, permitindo este trabalho, permitindo que aqui estivéssemos,
falando aos irmãos, infelizmente sem podermos ter contato visual, né, trocados assim uns com os outros, mas que por acréscimo de sua bondade nos ajude a levar todo o conhecimento que nos for necessário e saudável para mais tarde, para nossos pensamentos, para compreendermos durante o sono, para que possamos levar para as nossas próprias vidas, na prática, para que possamos, enfim, Pai, ter a verdadeira caridade, que é o amor em movimento, é o amor na prática. Se conosco, Pai. Protege-nos e ampara-nos hoje e sempre. E mais uma vez, gratidão imensa por todos esses momentos que vivenciamos juntos. Obrigado, Pai, e a vocês, irmãos e irmãs, a nossa imensa gratidão. Paz de Deus.